Just a velvet dress that with the drums insane. Let's do the time warp again. Se você é fã de musicais e também de horror e acha que esses dois universos nunca podem conviver simultaneamente, a lista de hoje vai mostrar o contrário para você. Afinal de contas, se nós, rainhas do grito, acreditamos que o horror pode ser democrático e social, e se nenhum outro gênero pode transformar absolutamente qualquer situação em música como os musicais, por que não um filme de horror musical? Bom, e eu já aviso que a lista não está em ordem de preferência. Então, se eu fosse você, eu ficava até o final do vídeo, porque quem sabe o seu favorito pode estar aqui. E o nosso primeiro musical de horror é o Phantom of Paradise, filme de 1974, dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Brian De Palma. A história acompanha Winston Lynch, que é um escritor, um compositor musical, que está ali tentando uma carreira, né, ser reconhecido. E aí ele encontra o Swan, que é esse produtor, dono de casas de festas, muito famoso e influente. E aí o Swan acaba tirando tudo dele, a música, a voz e a vida. Como forma de vingança, o Winston ele volta para poder atormentar a casa de shows de Swan recém-inaugurada, que é a Paradise. E a partir daí a gente tem uma série de encontros e desencontros do Winslow com uma conhecida, que é a Phoenix, que é uma cantora muito talentosa que também está tentando o estrelato. E ele acaba sendo obrigado a escrever uma cantata inteira para o Swan, depois de assinar um contrato aí de venda de alma. E ele fica ali preso na Paradise, assombrando caso as coisas não saem como ele quer que saia. E como um filme dos anos 70, totalmente excêntrico e estilístico, há ali uma série de referências, como o próprio Fantasma da Ópera, o retrato de Dorian Gray, tudo misturado aí e arrematado por uma atmosfera completamente gótica, meio rock and roll e muito, muito estilística. As músicas são excelentes, é horror, é musical, é melodrama, é isso. E se a gente tá falando de musical de horror, é impossível não falar nele, queridinho do gênero, né? Let's do the time warp again. Sim, o segundo da nossa lista é The Rocky Horror Picture Show, lançado em 1975 e dirigido por Jim Sharman. O filme é uma adaptação do teatro musical escrito por Richard O'Brien, que conta a história de Brad e Janet, um casal recém-casado, tradicional, heteronormativo, que fica preso numa estrada durante uma tempestade no caminho da sua lua de mel. Eles vão atrás de ajuda e acabam encontrando a mansão do Dr. Frankenfurter, que ele tem ali o objetivo de vida dele é criar um homem perfeito, né? Ele tá ali fazendo uma exibição de uma das suas experiências de criação deste homem perfeito. Eles acabam chegando nesse momento e aí os personagens acabam mergulhando ali numa jornada, né, de liberdade sexual, onde eles vão ali se redescobrir. Além disso, a gente tem monstros, a gente tem violência, a gente tem sangue, looks extravagantes, tudo isso e muito mais. O desejo humano, carnal e sexual é celebrado aqui como uma forma de subverter padrões normativos da sociedade. Justamente por isso, a linguagem e a estética do filme são altamente caricatas. Essa é uma forma de crítica, de subversão, muito óbvia que acaba também sendo muito envolvente para o espectador. O personagem do Frank é um show à parte. Ele é misterioso. Ele também, imagino que, principalmente na época, né, causa muito incômodo em relação à sua sexualidade, porque ele não há uma definição muito clara do personagem, quais são as preferências, né? Ele parece ali estar aberto aos seus próprios desejos, e aí acaba envolvendo o Brad e a Janet também.
nessa jornada aí de descoberta sexual. E vale muito conhecer esse personagem, vale muito assistir esse filme. Além disso, as músicas são incríveis. Eu duvido que você nunca ouviu nenhuma dessas músicas. Let's do the time. As músicas misturam ali erotismo, humor, sátira, enfim, é incrível. O Time Warp, inclusive, da abertura do vídeo, é desse filme. O próximo filme é uma das escolhas mais estranhas da lista. Nós já falamos sobre ele no Rainhas do Grito, lá nos primórdios do episódio 7. E é o Delur, filme polonês dirigido por Agnieszka Smoczynska, de 2015. Eu não falei o nome dela certo, enfim. A história acompanha duas irmãs sereias que chegam à terra firme e começam a trabalhar ali numa boate e acabam descobrindo os sabores e dissabores do mundo dos humanos. Desejo, sexualidade, corpo, transformação, todos esses temas são abordados no filme. Filme esse que é cheio de fantasia, cheio de gore também, cheio de música. Sabe essa coisa do canto da sereia? Aqui é elevado a um outro nível. E aí a gente tem sequências musicais muito interessantes que ajudam também a desenvolver as personalidades. Então a gente vai conhecendo um pouco sobre elas e um pouco sobre a trajetória de vida delas através das músicas. A gente tem variações no tom do filme que podem ser estranhas, mas é o que faz justamente ele ser tão único. Então ele vai de horror, a fantasia, até uma pitada ali de drama. Enfim, acho que vale a assistida. Agora, se você nunca viu um filme musical de zumbis, a próxima indicação é para você. Anna and the Apocalypse é um filme de 2017 dirigido por John McPhail. Na trama, acompanhamos a adolescente Anna, que está tentando ali passar pela época do ensino médio e sobreviver até o final do ano. Quando um belo dia, nas vésperas de Natal, ela acorda e o mundo como ela conhecia não é mais o mesmo. Isso porque ela acaba acordando em meio a uma infecção zumbi, a um ataque zumbi. E além do desejo por comer pessoas, comer cérebros, os zumbis e todo mundo que está tentando sobreviver também cantam. Eles cantam e as músicas elas ajudam de certa forma na trama, no caminhar ali da história. É um filme que tem um tom um pouco mais de terrir, muitas vezes, apesar de ser muito gore. E eu devo dizer que o índice de entretenimento dele acaba sendo bem alto por conta disso. A gente está falando de adolescentes em meio a um apocalipse zumbi, então a gente tem um pouco de tudo. Tem música sobre amor, tem música sobre amizade, sobre amadurecimento e, é claro, música sobre matar zumbis, por que não? E para fechar nossa lista, a última indicação é um clássico do horror gótico. The Phantom of Opera, a versão de 2004, é dirigida por John Schumacher. O filme é baseado no famoso musical de Andrew Lloyd Webber, que por sua vez é uma adaptação do romance de Gaston Leroux em francês. A história acompanha Christine, uma jovem cantora da Ópera de Paris, que acaba ali conhecendo uma voz pela qual ela se apaixona, né? Que ela acredita que é o The Angel of Music, o anjo da música, mas que na verdade é um cara, enfim, um homem que vive escondido ali nos subterrâneos da ópera e que desenvolve uma obsessão por ela. E daí a gente tem uma série de elementos muito típicos góticos, né? A gente tem um personagem mascarado, um cara obcecado, uma atmosfera completamente teatral, extravagantes, incríveis, assim, grandiosos, com músicas também que ultrapassam gerações, que são conhecidíssimas. O horror vem muito desse lugar, dessa obsessão, desse desejo masculino pela Christine, e como que esse cara, como esse homem acaba atingindo o ápice, ele transcende ali, né, a humanidade, acaba virando quase uma entidade para a personagem. Ele está em todos os lugares, ele sabe tudo o que ela faz, os desejos da alma dela. E toda essa narrativa abre espaço para um discurso sobre obsessão, desejo, liberdade feminina. Isso tudo envolto em músicas muito lindas, muito bem cantadas também nessa versão. Destaque também para a ambientação da Ópera de Paris,
com as masmorras, né, os corredores escondidos. Isso tudo ajuda a construção de uma atmosfera desconhecida, de um ar de mistério envolto no personagem do fantasma da ópera. E, além disso, o estranhamento, né, em volta dos dois personagens, da relação que eles acabam construindo. Eu acho que vale muito assistir esse filme também. Chegamos ao fim da nossa lista de hoje, mas esses foram apenas 5 exemplos de como que o horror e a música podem estar juntos e como são gêneros que têm muito mais a ver do que a gente pensa. Mas também tem ali outros filmes que também podem se encaixar nessa categoria, como é o caso de algumas menções honrosas que eu vou trazer aqui. A primeira é Ripple, a ópera genética de 2008, que também tem um clima bem parecido com O Fantasma do Paraíso, The Phantom of Paradise, e vale muito ser assistido. O segundo é Sweeney Todd, O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, filme de 2007. Tem muita gente que não gosta desse filme por inúmeros motivos, mas é uma adaptação de um musical, uma história super macabra, que eu acho que ainda assim vale a pena assistida. A terceira e a última menção honrosa são para os fãs de Anne Rice que estão assistindo Entrevista com o Vampiro, a série de 2022, que em 2026 tivemos aí o lançamento da terceira temporada, O Vampiro Lestat, porque estamos tendo ali uma série de músicas muito interessantes nessa nova fase da história, e eu acho que essa série pode ser considerada, de certa forma, a terceira temporada um musical. O que vocês acham? Sim. E se você gosta de horror e ainda não se aventurou pelo universo dos musicais, agora você já tem uma lista de filmes para começar a assistir. E agora eu quero saber de vocês, qual outro filme que vocês colocariam nessa lista? Deixem aqui nos comentários. E não esquece de curtir, compartilhar e comentar nos nossos vídeos, beleza? Até a próxima!